Esse vídeo é um vídeo prático para você que quer estudar e aprender melhor e não tem tempo de ficar revisando 1000 vezes o conteúdo. Hoje eu vou te mostrar o processo que é anterior à revisão e que é determinante para que você tenha uma boa memória: a codificação. A codificação é o processo de pegar uma informação e transformar essa informação em uma representação simbólica e sensorial que pode ser armazenada no seu cérebro. Calma que eu vou explicar de forma mais simples. O nosso cérebro faz codificação como o processo inicial do armazenamento da memória. Fazendo uma analogia com o plantio de sementes. Quando a gente vai plantar sementes, eu preciso me preocupar com o preparo do solo, preciso me preocupar com a profundidade do buraquinho que eu vou fazer para colocar a semente e do quanto de terra que eu vou colocar por cima dessa semente, para que depois eu possa fazer o fornecimento de água, regar de forma periódica e garantir que essa semente cresça bem. Esse processo inicial de plantio da semente é a codificação. E todas as vezes que você rega essa semente, é a revisão. Ou seja, se você simplesmente joga uma semente no solo, sem fazer o preparo, sem fazer todo esse processo inicial, não significa que por você regar mais vezes, essa semente vai crescer e vai florir. O processo de codificação é a nossa capacidade de garantir que a gente tenha feito uma boa semeadura, para que depois a gente dependa de menos processo de revisão para que esse aprendizado de fato seja consolidado. É aí que muita gente erra no processo de aprendizado. Antes mesmo de se preocupar com revisar, o seu cérebro já decidiu qual a informação mais importante de armazenar. Quando a codificação é fraca, não adianta revisar 1000 vezes, você não vai lembrar. Quando a codificação ela é forte e profunda, mesmo com menos tempo de estudo, você consegue entregar qualidade de memória. A memória que você tem de um objeto, seja um objeto de estudo, uma informação, ela não é o objeto em si. Ela é a forma como o seu cérebro registrou aquela experiência. Quanto mais rico e profundo for esse primeiro registro, maior é a chance dele ser recuperado depois. E é isso que vamos trabalhar hoje. Como ajudar o seu cérebro a codificar bem, para que mesmo com menos tempo de estudo, você consiga se lembrar com clareza. Para mostrar para vocês como que faz de uma forma bem didática, eu vou dividir em 3 etapas. Primeira etapa, relacionar. Segunda etapa, simplificar. Terceira etapa, significar. Vamos conversar sobre cada uma delas a partir de agora. A primeira etapa é, sem sombra de dúvidas, a mais importante se você quer uma memória de qualidade. O relacionar, que é o nosso primeiro passo, é o processo que o nosso cérebro faz de associação de informações novas com informações antigas já aprendidas. Esse processo de relacionar depende muito do contato que você já teve com o objeto e do que você já sabe dele. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu mostro para vocês uma caneta, vocês já tiveram muito contato com diversas canetas ao longo da vida. Então, o fato, por exemplo, dessa caneta ser uma caneta colorida e de a gente ter a possibilidade de usar diversas tintas em uma mesma caneta, não dificulta tanto o aprendizado de vocês de que isso é uma caneta. Então, eu consigo entender o conceito de que é uma caneta colorida, porque eu já tenho simbolizado o conceito inicial de caneta. Eu acrescento uma informação nova, o fato de ser colorida e de ter diversas tintas, a uma informação antiga que eu já tenho, o que é uma caneta. Quando eu mostro para vocês isso daqui, muita gente não tem a representação inicial do que é isso daqui. Isso daqui é uma caixinha de microfone. E isso não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Logo, quando eu simplesmente
mostro essa informação para vocês, fica muito difícil de ter uma informação antiga com a qual associar esse objeto, com a qual relacionar esse objeto, para que o aprendizado fique consistente. E aí entra a nossa imaginação para que a gente possa associar esse objeto, relacionar esse objeto com informações do nosso dia a dia, com coisas que a gente já sabe. Então, eu sei, por exemplo, que o microfone é utilizado em alguns programas que eu já assisti na TV para melhorar a qualidade do som. Então, no momento em que eu conto para vocês que isso daqui é uma caixinha de microfone, vocês já conseguem fazer a associação de para que o microfone funciona, em que momentos você já percebeu o microfone funcionando e fica mais fácil de armazenar por associação a informação de que isso daqui é uma caixinha de microfone. De forma prática, você vai associar, relacionar com todas as situações que você se lembra que o microfone foi utilizado. Então você pode fazer isso de uma maneira concreta, de uma maneira com informações que você já obteve no seu dia a dia, ou você pode fazer isso de uma maneira lúdica, de uma maneira imaginativa. Por exemplo, se você está estudando biologia celular e você sabe como que funciona uma fábrica, porque você já teve contato anterior com uma fábrica, você pode, de forma lúdica e imaginativa, associar o núcleo da célula com a diretoria da fábrica, as mitocôndrias com a central de energia, a membrana da célula com a rede de segurança e a portaria. Percebem que a gente consegue fazer esse relacionar, essa associação com informações abstratas ou informações concretas. O mais importante é que sejam informações presentes no seu dia a dia. O segundo passo é muito importante também, porque o nosso cérebro foi feito para economizar energia. O segundo passo é simplificar. A gente vai enxugar a informação o máximo possível para que o nosso cérebro precise se lembrar de palavras, símbolos ou imagens e não de um conceito longo e complexo. Como o nosso cérebro adora padrões, organizar o estudo em resumos, mapas mentais ou informações visuais é o que torna a informação mais simples para que o nosso cérebro consiga gastar menos energia para fazer esse processo inicial de codificação. Vamos voltar para o exemplo da caneta? Se você está aprendendo o que é uma caneta, você não vai anotar no seu resumo. A caneta é um objeto utilizado para escrever com tinta em papel. Você vai escrever no seu resumo: caneta, tinta, papel. Quanto menos informações e quanto mais consolidada a informação inicial, menor é a energia que o seu cérebro vai usar para codificar e, portanto, maior vai ser a eficiência da sua memória. A terceira etapa é trazer emoção e significado. A gente nomeou essa etapa como emocionar. Por quê? O seu cérebro ele não registra o que é neutro. Ele só registra o que ele considera importante para a sua vida. Para sinalizar para o seu cérebro que aquele conteúdo é importante para a sua vida, é necessário que você traga significado e emoção. E você consegue fazer isso se perguntando: por que isso é importante para mim neste momento? E aí, vamos lá. Muitas vezes a gente se pega estudando no automático para concursos ou provas e com uma dificuldade absurda de codificar e memorizar. É muito necessário que a gente se reconecte com o nosso porquê inicial. E um estudante, por exemplo, que está fazendo as provas mensais ou bimestrais, o significado que ele tem que trazer para aquilo, para que ele tenha desempenho naquilo, é a responsabilidade do estudo como uma ferramenta importante para crescimento individual e para crescimento na vida. Quando a gente está prestando um concurso, por exemplo, qual é a minha motivação de prestar aquele concurso? E é essa emoção em que você se baseia
para entender que aquilo é importante para a sua vida, que vai ser a mola propulsora para que a sua memória funcione com o reconhecimento de significado, com o reconhecimento de que aquela informação é uma informação importante de ser codificada. Quando você convence o seu cérebro de que aquilo que você está estudando é importante para você, ele libera neurotransmissores que facilitam o registro e a consolidação da memória. Então, nós já falamos aqui dos 3 passos necessários para uma boa codificação: relacionar, simplificar e emocionar. E para finalizar, eu vou dar 2 dicas extras que são extremamente importantes para que esses 3 passos funcionem bem. A primeira dica extra é: trabalhe a sua curiosidade. Quando a gente tem curiosidade, a gente tem motivação para o aprendizado. Por exemplo, quando eu entrego pela primeira vez o celular na mão de uma criança, rapidinho essa criança consegue mexer nesse celular. O mesmo vale para o videogame, o mesmo vale para atividades que geram essa motivação que é movida pela curiosidade. E quando essa curiosidade não vem de forma natural, como nesse exemplo que eu citei, eu vou deixar aqui uma dica extra que pode funcionar para você. Lembra que o passo inicial que a gente falou para uma boa codificação e uma boa memória é o relacionar, é a associação? Então, todo conhecimento que você está adquirindo na sua vida, por mais inútil que ele pareça naquele momento, de utilidade prática, eu digo, ele está funcionando como repertório para o seu cérebro conseguir fazer cada vez mais e melhor as associações, para que você consiga fazer com cada vez mais eficiência o nosso primeiro passo, que é o relacionar. Então, na prática, não existe conhecimento que seja inútil, porque todo conhecimento é repertório para que você possa associar depois. E por último, o que quer que você tenha aprendido, tente explicar para outra pessoa. E de preferência, se imagine explicando para uma criança ou para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum no assunto. Se você consegue fazer essa explicação de uma forma muito simples, significa que esse conhecimento já está bastante consolidado. E é uma forma da gente conseguir garantir que os 3 processos iniciais de codificação funcionaram bem e já estão se transformando em codificação consolidada. E aí fica muito mais fácil da gente conseguir fazer o processo de revisão e recuperação dessa memória, desse conhecimento que foi adquirido. Então, antes de pensar em gastar horas revisando, se preocupe em fazer um bom processo de codificação, relacionando com informações que você já tem, simplificando o máximo possível o conteúdo que você aprendeu e trazendo emoção e significado para as novas informações. Fazendo isso, mesmo estudando menos horas, o seu cérebro vai render muito mais e a sua memória vai se tornar de mais qualidade. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem está estudando e pode se beneficiar desse conhecimento. Muitas vezes não é tempo que falta, é entender como que o nosso cérebro realmente funciona. E se você tem alguma sugestão de conteúdo que você gostaria de saber sobre neurociência aplicada ao dia a dia, coloca aqui nos comentários. A gente pode transformar em tema do nosso próximo vídeo. Eu te vejo lá.